Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou mais ou menos, beleza? Espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho, tentando ganhar a moeda, é beira de avenida, vai passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhenta, gente falando e às vezes até entrando na loja para nós ganhar uma moedinha. Beleza, rapaziada? Vamos falar aqui um pouquinho da repercussão do empate do Flamengo com o Vasco ontem pelo Brasileirão no Maracanã, num vacilo gigantesco do Flamengo. Ok? Aí vamos falar aqui, ver aqui o principal responsável por esse empate. Leonardo Jardim. Jardim lamenta empate do Flamengo contra o Vasco após abrir vantagem. A gente quebrou. É o que ele falou. Rapaziada, é o seguinte. Ele se lamentou e falou que não sei o que. Chegou a colocar culpa no cansaço. Que cansaço? O Leonardo Jardim, ele substitui, faz aquele rodízio de jogadores, controle de carga o tempo todo. Nós estamos aqui todo dia fazendo vídeo e nós estamos falando isso aí. Se entrou um nesse jogo, então é quase certeza que agora quem joga é o outro. Aí falou que cansaço da Libertadores no meio de semana. O Vasco também jogou o Sul-Americano no meio de semana. Venceu por 3-0, aliás, não empatou não. Entendeu? Então não vem essa desculpinha, cansaço. O Vasco tem menos elenco para rodar do que o Flamengo. Aí eu fico louco, aí o carro começar a arrumar desculpinha. Aí ele arruma 300 desculpas, depois falar, mas a culpa é minha. Entendeu? Então por que tá arrumando desculpa? Na verdade, o que ele fez foi colocar o Flamengo numa retranca, que é o que ele faz todo jogo, faz 1-0, 2-0, é retranca. Essa é a verdade, ele arma o time para se retrancar. Nós tomamos sufoco contra o Fluminense no final, não era para ter vencido, o Fluminense merecia ter empatado ou vencido aquele jogo. Tomamos sufoco contra o Vitória. Contra o Vitória tomamos sufoco contra o Bahia, tomamos sufoco contra o Estudiantes, tomamos sufoco ontem contra o Vasco. É todo jogo. Será que a torcida do Flamengo não está enxergando isso? Esse cara é retranqueiro. Se ele fizer 1-0, acabou o jogo. Ele vai retrancar, o time vai começar a sair de contra-ataque. É isso que ele está falando. Aí ele falou que está tudo em dia, que ele sentiu falta dos meios campistas. Pelo amor de Deus, o time que entrou ontem era muito melhor do que o Vasco. Tinha condições de controlar a bola. Beleza? Você vai falar para ele aí que ele não tem jogador? Ele tinha Saúl, tinha Jorginho, tá ok? Como é que ele não tem condições de ter um meio de campo que controla a bola? Tá brincadeira? Falando que é que a característica dos jogadores não conseguiram controlar a bola, faltou experiência. Ele jogou a culpa em tudo quanto é jogador. Ele falou que faltou experiência para segurar a bola, para não ficar segurar a bola. Ele falou assim que não tiveram o controle do jogo, que os jogadores não conseguiram controlar o jogo, não conseguiram ter a bola. Ele, Marco, faz assim, ele chama o time, todo jogo ele chama um time para cima dele, para ele sair de contra-ataque. Essa é a jogada dele, é o que ele fazia no Cruzeiro, é o que ele fazia no Mônaco, entendeu? Ele joga assim, ele é retranqueiro. E ele começou a arrumar várias desculpinhas aqui, é por causa disso, entendeu? Não podemos utilizar os 3 meias, 2 meias, aí começou a falar, meu amigo, o que jogou ontem, o que tinha para jogar ontem era melhor que os do Vasco. Ele tinha Jorginho, ele tinha De La Cruz, ele tinha Saúl para jogar. Tá vendo? Esses 3 que sobraram ali para jogar no meio campo, junto com o Everton Araújo, todos os 4 são melhores do que o do Vasco. Tá ok? Aí reclamar que ele tá sem meio, não, ele tá de brincadeira com nós. Ele está de brincadeira. Tá ok? Ele só reclamou e só foi arrumando desculpa. Aí depois ele falou assim, não, mas a culpa por empate é meu. É lógico, depois de arrumar 500 desculpas, jogar a culpa de todo mundo, tá entendendo? Entre aspas, ele foi nas entrelinhas da entrevista, ele foi colocando culpa, aqui não marcou. Ele falou que os pontas que entraram, que a culpa dos cruzamentos não era do lateral, foi dos pontas que não intensificaram a marcação. Quer dizer, jogou a culpa no quem? No Bruno Henrique, no Luiz Araújo, jogou a culpa no Samuel Lino. A culpa não é dele que joga o time na retranca, a culpa foi dos caras. Eles é que não intensificaram a marcação, tá ok? Então é isso aí. Ele falou lá, gols e cruzamento, exemplo, 2 formas de abordar o assunto. Não esperávamos que a bola entra na área. Tentamos sempre evitar, até facilitamos esse tipo de jogo de cruzamento. Não reduzimos e não fomos agressivos nos corredores, tá conseguindo entender? Depois, se acontecer, queremos ganhar duelos dentro da área. Dentro da área.
Meu amigo, um rebote dentro da área, uma mão, uma coisa, já gera uma situação de gol para o adversário. Você está conseguindo entender como é que ele fala? Ele traz o time para o adversário para dentro do campo dele e acha que não vai ter cruzamento, não vai jogar uma bola na área, os caras, só jogar no chuveirinho. Mas lógico, você retrancou a área, você fez uma retranca na coisa, os caras vão jogar no chuveirinho. Os caras vão jogar no chuveirinho mesmo e vai sair gol, 2 gols de cabeça. E é assim que é. Esse técnico, nós estamos falando, eu não gosto do estilo dele. Desde quando ele foi contratado, eu estou aqui no vídeo falando, não gosto do estilo do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, para mim, não é o estilo do Flamengo, não encaixa no Flamengo, não vem na história do Flamengo, que é ir para cima e dominar o jogo e se impor no jogo. Ele não é assim. Ele cria muitas chances de gols de contra-ataque. Ele chama o time e vai lá no contra-ataque. É assim que ele faz. Vai ganhar? Vai, porque o elenco dele, que ele tem, os jogadores que ele tem, é melhor do que os outros. Mas ele joga dessa forma. E começa a prestar atenção. Eu estou falando, é Fluminense, é Bahia, é Estudiantes, é Vitória, é Vasco. Todo mundo pressiona o Flamengo. Todo mundo dá sufoco no Flamengo. Todo clube que joga, time que joga no Flamengo, dá sufoco no Flamengo. É isso aí. Nós vamos ter isso aí. E vamos ter que aguentar ele, nas entrevistas dele, falando, eu quero ter a bola. Mas nenhum jogo seu você tem mais posse de bola que os outros. Quase todo jogo você tem menos posse de bola. Sabe que o pessoal dos torcedores não estão percebendo isso? O Flamengo antes, todo jogo tinha, com o Filipe Luís, todo jogo ele tinha a posse de bola. Mas com a porcentagem de bola, 70%, 60%, 65%, 50%. Mas o time do Filipe Luís sempre tinha mais a bola. O time do Leonardo Jardim, a maioria dos jogos, ele não tem a maior posse de bola. Com a qualidade do elenco que ele tem. Tá entendendo? Então ele vai lá dar um punhado de desculpa, aí as redes sociais começam a criticar. E a torcida do Flamengo manda recado no Jardim por empate do Vasco. Já começaram a perceber, eu pensei que era só eu que tinha percebido, mas já começaram a perceber que ele é retranqueiro. E que ele toda vez recua o time, fez um gol, 2 gols, 2-1, ele recua o time. A torcida nas redes sociais lá, torcida do Flamengo manda recado lá no Jardim por empate do Vasco, beleza? Aí começaram lá, vou só ler umas 2 ou 3 aqui para vocês, para a gente poder analisar aqui. E olha lá, Parabéns ao técnico Leonardo Jardim desde o primeiro tempo com essa postura de covarde entregando a bola para os caras. Time não controla o jogo contra ninguém. Lá, beleza? Aí lá vai o outro. Vamos ver o que o outro falou aqui. Parabéns, Jardim, pelo jogo recuado. É assim que o pessoal tá achando. E é isso que eles estão. Tá todo mundo controlado. Empatar com o Vasco tomando pressão é uma vergonha. Coisa de time nanico. Parabéns, Pardal Jardim, por acabar com o meu time. Uma hora esse negócio de fazer gol e se fechar ia ter preço. Tá todo mundo enxergando isso aí. Ele vai arrumar um punhado de desculpa, mas as desculpas não vão funcionar porque a máscara vai cair. Ele é retranqueiro, beleza? E o time que ele tem não é para ser retranqueiro. O time que ele tem é para ser incisivo, é para ser superior aos outros adversários, é para massacrar os outros adversários, jogar em cima e fazer gol. É isso que ele tem em mãos, tá ok? Vamos lá. Aí com essa retranca dele, medalhão do Flamengo é alvo de crítica após empate com o Vasco. Quem que foi criticado? Léo Ortiz. Só que na nota do SofaScore, ele foi o que recebeu a nota mais alta no SofaScore, 7.0. Os outros ficaram tudo abaixo de 7, 6.5, 6.3, 6.2. E quem recebeu? Aí sai um gol. O que acontece? Vamos criticar a defesa. Esquece que quem coloca o time na defesa, coloca o time na retranca, é o técnico. A forma dele escalar o time, de montar o time para ele poder sair em contra-ataque, ele chama o time adversário, e o time adversário fala, tá fechado aqui a área. Bolinha, chuveirinho. Uma hora não consegue. É assim que faz. É assim mesmo. O Flamengo também faz isso quando se retranca muito. Não tem como entrar, chuveirinho na área. Tá ok? E o Flamengo tá jogando igual time pequeno. Retrancado, apesar de ter vários jogadores de qualidade, ter o melhor elenco, mas o técnico parece que não enxerga isso. Aí começa sobrando as críticas para os jogadores. Aí criticaram o Léo Ortiz, criticaram o Alessandro, falando que toda hora ele permite que os jogadores do time adversário cruzem a bola. Mas filhão, você faz uma retranca ali dentro da área, ali assim, essa retranca, aí a parte lateral, em volta da área, tá tudo coisa. Esses caras vão cruzar de tudo quanto é lado, dentro da área, de todo lado.
Se o lateral for para cima do cara, ele joga pro outro, o outro cruza. Se o cara vem para cá, ele joga pro outro, o outro cruza. E assim vai ser, filho. É fácil fazer cruzamento na área. É muito fácil fazer cruzamento dentro da área. Se o time for retranqueiro, você consegue fazer cruzamento na área o tempo todo. Ok? Então, aí, como é que é aquele negócio? Aqueles que não conseguem enxergar que a culpa é do técnico, começam a culpar os jogadores. Tá entendendo? Então, vai lá. Ó. E como eu falei pra você, as notas dos jogadores, o Pedro foi o que recebeu melhor e jogou bem mesmo, sofreu um pênalti, fez um gol, outro gol, já é o artilheiro do campeonato junto com o do Atlético Paranaense. Nós vamos ver isso aqui mais tarde, tá ok? O melhor do jogo foi o Pedro, que teve o Ancelotti lá assistindo o jogo, e ele mostrou que tem qualidade, deu passes, armou jogada. Teve uma hora que o Pedro no segundo tempo estava jogando de 10. É ele que pegava a bola e estava distribuindo. Eu falei, ele estava fazendo um falso 10. Tem um falso 9, ele estava fazendo um falso 10. Ele vinha, recebia e distribuía. Praticamente assim. Jogou muito o Pedro ontem, beleza? Mas fazer o quê? Quando um time joga na retranca, aí não tem muito o que fazer, não é verdade? Só lembrando vocês, aqui tá vendo aqui, ó, qual é o próximo jogo do Flamengo? O próximo jogo do Flamengo vai ser na próxima quinta-feira pela Copa Libertadores contra o Independente Medellín, lá em Medellín, tá? E vai ser às 21h30. Vai passar na ESPN, ou no stream da ESPN, tá? Ó, aí depois, já no fim de semana, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Vai ser às 19h30, no domingo. Então o Flamengo joga na quinta-feira contra o Independente de Medellín. Depois no domingo, às 19h30, enfrenta o Grêmio lá em Porto Alegre. Só para vocês terem aí uma noção do que está acontecendo aí, tá? Como eu já falei das análises dos jogadores do Flamengo, eu não vou ficar dando nota por nota não aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar os artilheiros. Onde é que estavam os artilheiros? Eu perdi os artilheiros aqui. Viveiros do Atlético Paranaense. Mas vamos aqui, ó, pela posse de bola. Vamos ver com o Scout do jogo, ó. Scout, Flamengo e Vasco. 50% de posse de bola para cada um. Finalizações certas. Flamengo 12 e o Vasco 19. Ó. Chances de gol: 5 pro Flamengo, 4 pro Vasco. Passes com precisão: 480 para o Flamengo, 88%, e 527 para o Vasco, 85%. Olha para você ver a diferença: 480 passes para 527 são 47 passes a mais. Você vai pensar, é pouco. Mentira, isso é passe para caramba. Isso quer dizer que a bola ficou rodando no pé do Vasco, ó, 47, os caras trocar 47 passes a mais do que você, e até a precisão de 85%, é sinal que você ficou na retranca. Beleza? Só, desarmes. Quem desarmou mais? O Flamengo, 15 desarmes. Quem desarmou menos? O Vasco, 10. Você sabe por que o Flamengo desarmou mais? Porque a bola estava no pé do Vasco. Então o Flamengo tinha que ficar toda hora desarmando o Vasco, porque o Vasco estava com a bola. Tá ok? Quem cometeu mais faltas? O Flamengo. Entendeu? Por quê? Porque tem que tomar a bola, comete falta. O Vasco fez 12, o Flamengo fez 15. Ok? Aí escanteio: 6 pro Vasco, 5 pro Flamengo. Por que teve mais escanteio pro Vasco? Porque eles estavam jogando bola chuveirinha na área e pressionando o Flamengo. E, os impedimentos são 3 do Vasco e 0 do Flamengo. Rapaziada, parei para atender um cliente aqui. Vamos continuar. Aí ele disse que o cansaço fez os jogadores em campo tomar decisões equivocadas, beleza? Dá licença, né, mano? O Flamengo fala que tá cansado e o Vasco não. Aí é sacanagem. Então é isso aí. Joga na retranca, vai ficar tomando sufoco do time adversário. Aí o Mauro César apontou lá. Mauro César aponta culpado por empate do Flamengo com o Vasco. Muito mal. Quem é que ele culpou? Leonardo Jardim. Eu pensei que só eu tinha visto isso ontem, porque pelo que eu tava vendo lá no GE, lá no YouTube, os caras comentando, parece que tá tudo normal, tá? Então lá, o Flamengo fez 1-0 e recuou. Parabéns para o Vasco. O Flamengo abriu o placar e recuou. Chamou o Vasco para o seu campo e levou o empate. Uma derrota na conta do técnico. Vai na conta do Leonardo Jardim. A derrota é de hoje. Muito mal. Que estratégia é essa? Desabafou Mauro César em live. Foi na live dele, tá ok? Então é isso aí mesmo. Estão começando a entender que ele é retranqueiro. Parece que, nossa, era uma coisa óbvia, beleza?
Vamos aqui para a tabela. O Palmeiras está com 33 pontos. O Flamengo ficou com 27, 6 pontos atrás. O Fluminense ficou com 26, tá ok? Porque o Fluminense perdeu. Aí o São Paulo, que empatou, também ficou com 24. Atlético Paranaense está em quinto lugar com 23 pontos. E o Bahia com 22, beleza? Na zona de rebaixamento, nós temos o Corinthians, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos. O Corinthians, não sei. E esse ano é capaz que caia um grande, tá? Porque acima do Corinthians está Santos, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Internacional, Atlético Mineiro e Botafogo. O nono é o Vitória. O nono é o Vitória e o oitavo é o Curitiba. Quer dizer, se esses times aí fazerem uns 20 pontos aqui, já vai sobrar para todos esses outros times aqui, ó. Do décimo, Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Santos e Corinthians. Tudo time grande. Esse ano tá com cara que vai cair time grande. Beleza? Não tem o que fazer. Ó, o Corinthians perdeu para o Mirassol e foi para a zona de rebaixamento. O Internacional venceu o Fluminense, saiu da zona de rebaixamento e deixou o Fluminense atrás do Flamengo. Agora o São Paulo também empatou com o Bahia. Os dois se amarraram mais para baixo. O Flamengo empatou com o Vasco e o Palmeiras empatou também com o Santos. Resumindo, se Palmeiras e Flamengo tivesse vencido, praticamente o campeonato já estava quase que decidido entre os dois. Os dois vacilaram, beleza? Rapaziada, então é isso. Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Então, tamo junto. Qualquer novidade, a gente volta com mais vídeo aqui do Flamengo aqui. Tô meio injuriado hoje, entendeu? Lá, eu ia falar pra vocês dos artilheiros, ó. Viveiros do Atlético Paranaense tem 8 gols. E o Pedro também tem 8 gols. O Carlos Vinícius do Grêmio tem 7. Danilo do Botafogo tem 7. Depois vem os outros com 6, 5, 3, sem lembrar. Pedro e Viveiros, 8 gols. Beleza? Deixa seu like pro YouTube recomendar nosso vídeo para outras pessoas. Tamo junto e até mais.